da igreja na paz do Senhor. Vou ler em Efésios 5, 6. Ninguém vos engane, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes as condenais. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agradeço a oportunidade. A irmã Terezinha está com a oportunidade para estar apresentando os irmãos, os visitantes. Mais uma vez, o salve da igreja na paz do Senhor, amém? Quero apresentar aqui as pessoas que nos visitam nessa noite. Desde já quero dizer que Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Temos a nossa preleitora da noite, ali a irmã Paula, amém? Juntamente com o seu esposo, irmão Maristênio. Quero dizer para vocês que seja bem-vindo mais uma vez aqui em nosso meio, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Amém? Temos também ali o nosso amigo Darlan, amém? Ele é de Guirapá e está também nos visitando nessa noite. Escolheu assim um bom lugar que é ouvir a palavra do Senhor. Que Deus esteja te abençoando, viu? Em nome de Jesus. Temos também ali os filhos do irmão Damácio, amém? Júlia, seu irmão Thales, sejam bem-vindos em nosso meio, viu? Fala para o irmão Damácio que a gente está sentindo a falta dele aqui. Agora ele está morando aqui, aí vem nos visitar, amém? Temos também Francisco, José Francisco, que ele disse colocar José Francisco, mas ele é tão desconhecido que é José Francisco, o popular Chico. Não tem como ninguém conhecer, né? Não conhecer. Seja bem-vindo, Chico, mais uma vez aqui. Amém? Temos também Dona Eva, está ali atrás, amém? Seja bem-vinda também, Dona Eva, em nosso meio. Que Deus possa abençoar a vida da senhora e toda a sua família. Temos também o Ziel. Cadê o Ziel? Amém, apareceu, né? Demorou para aparecer, aparece sempre. Eu quero dizer para vocês que sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Mas a igreja, vamos junto receber os nossos visitantes, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu agradeço a oportunidade. As irmãs estão com a oportunidade. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor.
você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobra os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Seja livre, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo adiante de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Isso, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Deseja amigos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Meu Deus, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O irmão Ismael está com a oportunidade. Salve os irmãos na paz do Senhor. Vou ler em Mateus,
Mateus 24, a partir do 36. Amém? Porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e dava-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levaram, e todos assim será também a vinda do Filho do Homem. É como fala também lá que a vinda do Filho do Homem a vinda do Filho do Homem está mais perto de acontecer do que quando aceitamos a fé. Eu agradeço a oportunidade. A irmã Janaína está com oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Miguel. Espírito. Glória a Deus.
nome de Jesus. Todos os irmãos estão com a oportunidade. A União Masculina só da Igreja na Paz do Senhor, amém? Todos os jovens estão com a oportunidade.
Enquanto o jovem louva, os irmãos estão com a oportunidade para estar ofertando e dizimando.
O irmão Abenão está com a oportunidade para estar orando, para passar a palavra para a nossa irmã e desde já agradeço a oportunidade. Amém? Mais uma vez eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a ficar de pé. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, grandes coisas tem feito em nossas vidas, ó Pai amado. Obrigado, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos para te louvar, para te agradecer, ó Pai. Que o Senhor continue assim nos abençoando e dando a oportunidade, que nós possamos valorizar a oportunidade e sempre estar reunidos na tua casa para te adorar e para te louvar, ó Pai. Que o Senhor continue se abençoando, ó Pai, usando a tua serva, ó Pai, que vai trazer a tua mensagem, ó Pai, que te usa poderosamente, ó Pai, porque ela é a sua porta-voz, ó Pai. Que o Senhor esteja usando, ó Pai, poderosamente, ó Pai, e que nós possamos acatar todas as tuas palavras para os nossos ensinamentos espirituais, ó Pai. Fica conosco, abençoa a tua igreja, viva, renova, aceita, ó Pai amado, os nossos louvores, responda as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui nesta noite, pois o nosso Deus é bom e as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, pelo convite feito pela nossa irmã Janaína. Também agradecer o pastor desta igreja pela confiança. E também, irmãos, fiquei muito feliz de ver ali uns irmãos que já congregaram comigo na Assembleia de Deus. Nossa irmã Marlene, nossa irmã Márcia, nossa irmã Roxinha. E o nosso coração, ele se alegra de verdade, porque a gente sabe que nos momentos de dificuldade, é dando mão uns aos outros que nós vamos fortalecendo nesta caminhada. A nossa irmã falou que hoje é um culto, né, com a participação dos jovens, mas a gente sabe que a palavra é para todos nós que somos igreja do Senhor. E a Bíblia nos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E agindo o Senhor, quem impedirá? Se ele age na minha e na sua vida, quem é que vai impedir de nós adorarmos aquele que trabalha? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele trabalha, mas trabalha para aqueles que nele esperam. E daí a gente fica confuso, porque a gente acha que Deus tem que trabalhar para todo mundo, e aí às vezes a pessoa está doente, e a gente quer que Deus cura, mas a gente tem que entender nessa noite que a palavra do Senhor nos diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Será que nós estamos depositando a nossa confiança em Deus? Confiar no Senhor é entender que em meio ao silêncio o Senhor, ele está trabalhando para que as bênçãos dele possam nos alcançar. Eu tenho uma palavra para a igreja nessa noite. De mim não tenho nada, mas o nosso Deus, ele é misericordioso. E todas as vezes que eu ministro, eu falo para a igreja: irmãos, reserve um tempo, reserve um lugar. E não abra mão disso para você falar com o Senhor todos os dias. A vinda do nosso Senhor, ela bate as portas. E aquilo que nós fazemos diariamente vai determinar aquilo que nós seremos eternamente. Então, aquilo que nós estamos fazendo dia após dia vai determinar se a nossa eternidade ela vai ser com Deus ou ela vai ser sem Deus. Então, essa eternidade depende do meu posicionamento e do seu posicionamento. Então, que nós venhamos nos posicionar a favor daquele que com certeza deseja o melhor para nós. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a confiança que nós depositamos ao Senhor e os benefícios que Ele traz para cada um de nós quando nós colocamos a nossa vida de acordo com o teu querer. Peço, amada igreja, que abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler 3 versículos.
E peço que a amada igreja continue com a Bíblia aberta, que nós vamos fazer leitura de mais alguns versículos. Diz assim, 2 Reis, capítulo 18. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Irmãos, até aqui, o versículo 3. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de homens e mulheres de Deus que serviram a Deus com integridade. E eu quero te dizer nesta noite que quando a gente lê a palavra do Senhor ela também nos lê. Porque a própria palavra nos diz que ela é como uma espada de 2 gumes, e ela vai na divisão da nossa alma e ela discerne o nosso espírito. Então aqui no Antigo Testamento, o rei Ezequias, ele se destaca pelo seu caráter íntegro. Mas significa também que ele não era perfeito, pois ele também tinha as suas fragilidades, como eu e você. Mas o versículo 5 vai nos dizer que Ezequias, ele confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Então, o primeiro exemplo que Ezequias nos dá é que a palavra do Senhor vai nos dizer que ele confiava no Senhor. E onde é que eu e você estamos depositando a nossa confiança? Será que nós estamos confiando no dinheiro que nós temos? Será que nós estamos confiando na casa que nós moramos? Ou será que, como Ezequias, nós estamos confiando no Senhor? Porque a Bíblia nos diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como as árvores plantadas junto aos correntes de água, que ao tempo certo o Senhor, ele faz transbordar. E a Bíblia também vai nos dizer no Salmo 37, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. O Senhor, Ele deseja fazer tudo para nós, mas primeiramente nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor e confiar nele. E será que confiar é fácil, irmãos? Confiar é como se nós fôssemos cegos e necessitássemos atravessar uma avenida e a gente entender que se o Senhor estiver do nosso lado e pegar na nossa mão, eu consigo atravessar a BR da Vila Neves e chegar do outro lado em segurança, porque o Senhor, Ele está na nossa vida. Então que nesta manhã, nesta noite, nós venhamos depositar a nossa confiança no Deus que nos fortalece. Porque se eu e você estamos aqui, é porque Deus tem fortalecido a cada um de nós. Porque a gente sabe que os dias são maus, tempos trabalhosos, mas o Senhor, Ele prometeu estar conosco todos os dias. E a Bíblia vai dizer que Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-los. Quantos têm deixado de seguir a Deus, irmãos? Porque chega na igreja e acha que o irmão não lhe deu paz do Senhor. Quantos de nós, principalmente os jovens, desejamos ter diversos seguidores no Instagram, no Facebook, mas não paramos 20 minutos para estar face a face com o Senhor? Como é que nós iremos desenvolver um relacionamento se nós não conversamos com Ele?
eu venho te dizer nessa noite, a oração ainda continua, sendo a única forma de nós nos relacionarmos com Deus. E se eu e você temos um amigo, nós sabemos que para desenvolver intimidade é necessário longos períodos de conversa. E com Deus também não é diferente. 3 dias na semana nessa casa chamada casa de oração não é suficiente para eu e você desenvolvermos relacionamento com o Senhor. É necessário nós abrirmos a porta do nosso quarto, buscarmos o grande eu sou no oculto e no secreto, para que Ele venha revelar para mim e para você as coisas que Ele deseja realizar através da nossa vida. Irmãos, Deus, Ele deseja relacionamento com a tua igreja. E eu vou te dizer que 3 dias de culto na semana é muito pouco. É muito pouco para a gente desenvolver um relacionamento com o Senhor. Quantos de nós já não nos debruçamos mais nas leituras diárias? Quantos de nós já não fazemos mais os cultos domésticos em casa? Quanto nós, mais ainda jovens, que somos ocupados e estudamos, às vezes não abrimos a palavra do Senhor em nossos lares? Como é que o Senhor irá operar? Como é que nós iremos ficar apegados ao Senhor, como diz aqui, se nós não estamos meditando na sua palavra? E a palavra do Senhor nos diz que nós temos que meditar nela dia e noite, à beira do caminho, todo o tempo, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Mateus ele nos exorta a buscar primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitos de nós, irmãos, quer que tudo venha a ser acrescentado na nossa vida, mas nós não temos o Senhor como prioridade. E nesta noite eu quero te dizer, tem muita coisa que é importante ser nessa vida, mas servir a Deus é prioridade. É importante a gente limpar a nossa casa, é importante a gente ter um momento de lazer, é importante a gente sair, mas servir ao Senhor é prioridade, porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o Senhor, Ele não aceita ser o segundo. Se Ele não for prioridade exclusiva, eu quero te dizer, meu irmão, Ele também não vai ser nada na nossa vida. O Senhor, Ele quer, irmãos, que assim que nós levantarmos, a gente não esteja preocupado em ver qual é a mensagem do celular, mas que venhamos estar preocupados em dobrar o nosso joelho e consagrar o nosso dia ao Senhor, e perguntar a Ele: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim neste dia? O que é que o Senhor deseja que eu faça com essa vida que o Senhor me deu? E muitos de nós, irmãos, assim que acordamos, já pegamos o celular para ver as notificações, e aí a gente vai ver que Ele está na nossa vida, mas Ele não é exclusivo. Ele não é prioridade, porque qualquer outra coisa vem roubando o tempo que nós temos de que ter com o Senhor, e nós vamos negligenciando isso. Mas só que a palavra do Senhor também vai nos dizer, e continua o texto, que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Porque, irmãos, se nós tributarmos tudo o que nós fazemos ao Senhor, o Senhor ele estará em prontidão para nos fazer bem-sucedido nessa terra. Tem gente que quer agradar o Senhor, mas quer agradar pela metade. E eu quero te dizer que é isso que Satanás deseja, irmãos. Satanás, ele não quer nos tirar da igreja. Satanás, ele quer que nós estejamos aqui, mas aqui divididos, com o pensamento aqui e o pensamento lá. E aí, irmãos, naquele grande dia nós não vamos nem gozar do mundo, nem gozar da nossa eterna
noite nós venhamos nos posicionar 100% do lado do Senhor, porque a Bíblia fala que nós não militamos contra a carne nem contra sangue, mas que a nossa luta é contra potestades e principados, e tem muitos irmãos guerreando uns para com os outros, não entendendo que nós somos chamados para amar, nós somos chamados para dar a mão e levantar, e nós vamos esquecido, irmãos, que se nós estamos aqui é porque nós somos alvo desse grande e maravilhoso amor que Jesus um dia teve por mim e por você. Então, em vez de julgar, irmãos, que você venha olhar com misericórdia, em vez de apontar um dedo onde 3 está apontado para mim e para você, que nós venhamos ser o primeiro a socorrer. A Bíblia vai nos dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E não é lá no mundo não, irmãos, esse versículo é para a igreja. E a gente vê que nós estamos vivendo os últimos tempos. Tem irmão que não ama mais o outro. Tem irmãos que não têm um sonho e não avisa o irmão que ele está em perigo e pode cair. E quando cai, fala, nossa, Deus tinha me mostrado. E se te mostrou, cadê a tua misericórdia de avisar o teu irmão? De falar que Deus, Ele deseja que nós estejamos aqui, porque Deus não nos chamou para desviar na caminhada. Ele nos chamou para prosseguir avante para o céu. Porque o apóstolo Paulo fala que nós olhamos para o alvo e nós não devemos desistir de olhar para Ele, porque Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Então que venhamos olhar para esse alvo, irmãos, e nos manter firme, fazendo aquilo que o Senhor, Ele deseja para nós. Mas a gente tem que entender também que quando a gente começa a caminhar com o Senhor e a gente começa a colocar todas as nossas coisas em ordem, quando a gente deseja arrumar a nossa casa e servir ao Senhor com integridade, os Senaqueribes da vida, eles se levantam. E eles se levantam para nos fazer entristecer. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura. Nós vamos ler aí no livro de Crônicas. Peço que a amada igreja abra a vossa Bíblia e lê comigo. No livro de 2 Reis, capítulo 20, o versículo 3, antes da gente ir lá para a crônica, que vai nos dizer assim: quando Ezequias ele ficou doente, e o profeta veio até ele, e deu ele aquele julgamento, o profeta Isaías: põe a sua casa em ordem, pois com certeza morrerá, e não se recuperará. O versículo 3 vai nos dizer assim, que Ezequias, ele orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com a fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E só quem chora amargamente, irmãos, compreende o que é chorar com dor de alma. Ezequias, ele servia e sabia como ele servia. E é no dia bom que nós temos que estar fazendo reserva ao Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer no versículo seguinte, que estando o profeta ainda no pátio, o Senhor ouviu a oração de Ezequias e pediu para retorná-lo e dá-lo ao teu servo mais 15 anos de vida. Então, será que eu e você estamos tendo reservas com o Senhor, para quando o dia mau bater na nossa casa, nós lembrarmos ao Senhor que nós procuramos servir a Ele em retidão, como o profeta falou, em fidelidade e com devoção sincera, feito tudo que aprova ao Senhor. É necessário, irmãos, no dia bom,
a gente procurar reserva com o Senhor. É necessário que no dia bom nós venhamos estar orando, porque o mal com certeza uma hora chega e a gente tem que estar preparado para ser igual ao Palmeiras, porque a Bíblia vai nos dizer que nós envergamos, mas não quebramos. A gente desce até o chão no sofrimento, mas a gente também volta e nos colocamos de pé diante do vento da vida, porque a gente compreende quem é o Deus que rege e escreve os nossos dias. E o relato ainda vai nos dizer que por causa desta fidelidade, versículo 13, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. Então, depois desta fidelidade, depois desta integridade, que é um padrão moral de quem não titubeia, ou seja, não é quem anda cambaleando, não é como o profeta Josué disse, que fica cocheando em dois pensamentos. A Bíblia vai nos dizer que o nosso sim é sim, o nosso não é não, e o que procede além disso é coisa do iníquo. Então o crente, irmãos, ele não anda com passos falseando para lá e para cá. A gente anda numa linha reta, entendendo qual é o caminho que nós temos que chegar. O nosso alvo é o céu. Então nós não olhamos para a esquerda nem para a direita. Nós olhamos para Cristo e para a cruz, porque foi Ele que morreu por mim e por você. Pois se eu olhar para o outro irmão, irmãos, eu bem que posso às vezes vacilar os meus pés, como Pedro. A gente vai ver que naquele exemplo a pessoa prega Pedro que temeu e afundou. Mas eu quero te dizer nessa noite que Pedro, fora de Jesus, é o único homem que a Bíblia fala que também andou sobre as águas. Então é a nossa coragem que nos faz avançar. Mas a Bíblia também vai dizer que quando Pedro para de olhar para Jesus e ele se atenta para as coisas que estão acontecendo, ele começa a afundar. E ele olha para Jesus e pede que Jesus o socorra. E o texto vai nos dizer que o Senhor estendeu o braço. Irmãos, quando eu leio essa palavra eu me alegro, porque Jesus, ele estava distante do barco. Significa que Pedro, ele caminhou bastante para Jesus simplesmente estender a sua mão e o erguer. Mas é mais interessante ainda que o versículo termina dizendo: e entrando no barco, Pedro não voltou andando, Pedro voltou carregado nos braços de Jesus. Então, às vezes, quando nós pensamos que não vamos aguentar como Ezequias aqui pensou, é aí que o Senhor, Ele mostra que Ele é a nossa força e que nós conseguimos suportar as adversidades, porque Ele está conosco. E Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E aqui vai nos dizer no versículo 36, que depois que Senaqueribe se levantou contra Ezequias, porque Ezequias começou a andar em retidão, ele enviou cartas de afrontas para o rei Ezequias. Mas o versículo 36 vai nos dizer: mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não responda. Como é que nós estamos agindo diante das afrontas que Satanás ele tem se levantado na nossa vida? Como é que nós estamos agindo diante das adversidades que assolam a nossa vida?
Aqui vai dizer que o crente com integridade, quando ele cala a boca, o Senhor, ele fala por ele mesmo, e é ele que nos honra. Então eu quero te dizer nesta noite, nós temos que aprender mais, ficar em silêncio e entregar tudo aquilo que tem nos afrontado diante do Senhor, porque o capítulo 19 vai nos dizer que ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupa de luto e entrou no templo do Senhor. E vai dizer: talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelos remanescentes que ainda sobrevive. Irmãos, quando Ezequias, ele recebeu aquelas cartas, e eu imagino ele levando, aqui vai nos dizer que além de rasgar as suas vestes, ele levou ao templo do Senhor. É aqui que começa, irmãos, aqueles pedidinhos de oração que nós temos hoje. Escreve e ora pelo irmão e outro, e ele vai lá e fala: Senhor, eu tenho um pedido aqui. Um pedido de quem? Ele fala: do meu inimigo. E às vezes nós, como igreja do Senhor, tratamos o outro como nosso inimigo. E aí a gente não apresenta, a gente não compreende que é Satanás usando a vida das pessoas para às vezes nos machucar e nos entristecer. E a gente coloca a culpa na conta de Deus, sendo que Deus está olhando dos altos céus e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Tem coisa que nem Satanás está metendo a mão, irmãos. Nós estamos indo pelo nosso próprio livre-arbítrio, e aí a gente quer colocar na conta de Satanás, e ele mesmo não fez nada. É nós, com as nossas escolhas, que estamos caminhando a passos largos para a destruição, porque a Bíblia nos diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o seu final é de perdição. A gente olha e pensa que está tudo certo, mas Deus é o Deus que vê além da curva. Deus é o Deus que guerreia ao nosso favor. E aí Ezequias vai dizer: ouça, Senhor, capítulo 19, versículo 7. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Essa foi a resposta que o Senhor deu a Ezequias. Ele mesmo, eu o farei tomar a decisão de retornar a seu próprio país. Irmãos, tem guerra que nós só precisamos orar, e aí a gente quer colocar a nossa mão na batalha. Tem guerra que a gente precisa orar e depois se levantar. Tem guerra que nós precisamos simplesmente nos posicionar. Então, será que nós estamos conversando com Deus e perguntando a Ele realmente o que é que Ele está querendo com aquela situação na nossa vida? Tudo que o Senhor trabalha na vida da igreja tem um propósito. E o propósito, ele só vem quando nós suportamos todo o processo como a borboleta. Antes de ser a linda borboleta, ela é uma lagarta envolta em um casulo. E não é fácil, irmãos, ela ir quebrando toda aquela casca que a envolve para ela poder voar. Mas isso é necessário na minha vida e na tua vida, para que nós possamos estar íntimos com o Senhor.
pois o Senhor disse que era Ele que faria retornar ao seu próprio país. E aqui a gente lembra do rei Davi. O rei Davi era um grande comandante de guerra, mas a Bíblia vai dizer lá no livro de Samuel que Davi, ele consultou novamente ao Senhor, e saiu eu a pelejar contra os filisteus, e o Senhor vai e fala: Davi, pode ir que eu lhe darei em suas mãos. Mas em uma situação seguinte, além da gente ler alguns versículos, a Bíblia vai nos dizer que Davi torna a consultar ao Senhor, e ele já sendo general de guerra, e ele disse: Senhor, sairei a lutar contra o filisteu. E ele disse: não, espere, quando você vê o barulho das amoreiras, elas baixando de um lado para o outro, sou eu que cheguei à frente, guerreando por você, e aí você sai. Será que nós estamos entendendo o momento que o Senhor deseja que nós estejamos naquele lugar? Tem lugar que não é para os nossos pés pisar, e Deus já mostrou para pessoas aqui nesta noite, e nós insistimos em instalar, mas que nesta noite o Senhor, ele venha quebrar todo o espírito de rebelião, porque Deus, ele deseja que nós nos coloquemos na brecha para nos usar. Deus não nos chamou para ser bênção para nós mesmos, Deus nos chamou para ser bênção para toda uma nação. E aqui, irmãos, Senaqueribe, ele tinha um exército muito grande. A Bíblia vai nos dizer que era um exército de 185 mil soldados. E aí Ezequias, ele falou ao Senhor: tudo bem, o Senhor disse que vai fazer ele voltar, o Senhor disse que vai nos dar vitória, mas quantos soldados o Senhor enviará para pelejar por nós? E aí, no versículo 20, vai dizer: então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Irmãos, Deus, ele ouve as nossas orações. Quando entramos na casa do Senhor com humildade, Deus, ele está ouvindo a nossa oração. Mas eu quero te dizer que o tempo não é meu, o tempo não é do pastor, o tempo não é da igreja, o tempo é do Senhor. O Senhor, ele faz na hora que ele quer, do jeito que ele quer, na maneira que ele quiser. Mas para isso nós temos que estar posicionado em humildade naquilo que ele determinou para nós. Será que nós estamos fazendo como Ezequias, esperando que o Senhor, ele dê a ordem daquilo que nós devemos fazer? E a Bíblia vai dizer que ele esperou um pouquinho, e aí a gente vai lá para 2 Crônicas, capítulo 32, onde nos diz que depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou a cidade fortificada. E aí, irmãos, para finalizar, que as minhas horas já foram, depois de tudo isso, eu perguntei aos irmãos. Ele perguntou ao Senhor: quantos o Senhor enviará para pelejar por nós? O exército tem 185 mil. E o Senhor, ele deu uma resposta: eu mandarei apenas um anjo. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de Isaías, capítulo 36, que esse anjo, ele desceu como um trovão naquele acampamento e matou
matou todos os soldados que ali estavam. E aí eu quero te dizer nesta noite que este anjo ainda visita a terra. Este anjo ainda trabalha por mim, por você. Este anjo, ele visitou o Egito para matar todo o primogênito, para mostrar para Faraó quem era o Deus verdadeiro. Este anjo visitou a terra quando Nabucodonosor se encheu de orgulho e disse que ele tinha construído Babilônia para a sua própria glória, e Deus o fez comer capim como animal no pasto. Este anjo desceu na terra e ele fez o rei morrer comido de bicho, porque ele disse: voz de anjo e não voz de Deus. E ele: é isso mesmo. E eu quero te dizer nessa noite que este anjo, ele nos visita e ele trabalha pela minha casa, pela sua casa, pela minha família, pela tua família. Que nesta noite há alguma coisa que para você pareça impossível, para o nosso Deus basta Ele enviar um anjo e tudo será resolvido. Então, nesta noite eu gostaria de agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, e quero perguntar se tem algum irmão no nosso meio que não é crente e deseja, irmãos, de coração servir ao Senhor. É a decisão mais importante que um ser humano pode tomar nessa terra. Eu quero te dizer que, como o rei, ele temia um soldado de 185 mil. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo, Ele envia o Consolador para estar conosco todos os dias, dentro ou fora do barco. Há alguém para Jesus nessa noite? Se a palavra, ela falou contigo e você deseja servir ao único e suficiente Salvador, não havendo, que o Senhor, Ele possa te dar uma nova oportunidade. Assim eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. A graça e a paz para todos, irmãos. Amém? Que a palavra do Senhor encontre guarida nos nossos corações. Vendo a irmã pregar falando sobre Ezequias, estava olhando assim, se cada um de nós fosse um Ezequias, porque Ezequias fez uma reparação, uma restauração naquele país. E como Deus gostou daquele homem, né? Ele começou a tirar aquilo que atrapalhava, fez uma limpeza, trouxe o povo à adoração a Deus. É interessante que quando ele começou a reinar, o povo, em vez de estar olhando para a serpente de metal que servia para curar as pessoas de mordida da cobra, estava adorando. Ele falou, não era assim. Quando Deus mandou Moisés fazer, não era para adorar, era só para olhar, dar uma olhada. E aí o povo estava cultuando, como estava longe de Deus o povo, né? E esse rei então fez aquela limpeza, que eu e você sejam Ezequias, limpe também, tira alguma coisa que atrapalhe a adoração, que atrapalhe a sua fé, que atrapalhe a sua vinda no culto. Tu seja assim também. O que eu estou vendo? Deixa eu ver, deixa eu fazer como Ezequias fez. Isso não é bom, está atrapalhando, está tirando meu tempo. É bom que se faça isso. Deus se agradará também de você, como se agradou daquele rei. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos, amigos que vieram. Já citaram o nome da nossa irmã Paula, mais uma vez, seu esposo. Bem-vindo sempre, né? A gente conhece a irmã há bastante tempo. Alegria, é um prazer tê-los. A todos os amigos que vieram também compartilhar conosco, Deus te abençoe e lhe recompense por isso. A Bíblia diz que Deus, Ele é sempre galardoador, recompensador daqueles que o busca. Ele pode te recompensar lhe dando salvação. Você veio buscar, e aquele que busca não encontra. Então, se você quiser, a irmã deixou uma oportunidade para você, faça isso. Não parta desta vida sem ter se decidido a estar ao lado dele. Falamos na escolinha bíblica dominical que muitos rejeitam o convite do Senhor. A parábola das bodas do cordeiro, muitos rejeitaram o convite que o rei fizeram. Portanto, ficarão de fora da eternidade, porque em vida, em tempo hábil, não quiseram nada. Aí não pode se queixar naquele dia. A oportunidade foi dada, o convite foi feito a todos, sem exceção. Todos são convidados a participar desse banquete, mas infelizmente nem todos recebe esse convite, tá certo? Antes de orarmos encerrando, eu vou ler uma carta de recomendação ou de transferências, né? Do nosso irmão Manel, da sua esposa e a sua filha, que congregava no Tanque, pastor Edísio,
e tínhamos conversado alguns dias atrás, mas ele estava viajando no Rio Grande do Sul. Quando chegasse, ele mandaria a carta. Então, quero ler a carta, né? Nossos irmãos aí, que os irmãos já conhecem, irmão Manel, com a sua esposa e a sua filha, está aqui. Igreja Batista Independente, Filadélfia, povoado do Tanque, carta de transferência. Costumamos fazer isso em reunião também, mas às vezes costumamos fazer isso em culto, já recebemos, né? A Igreja Batista Independente Filadélfia, povoado do Tanque, concede à Igreja Batista Filadélfia em Pilões carta de transferência dos respectivos irmãos em Cristo, Manuel Joaquim Pereira, batizado no dia 2/6 de 2019, irmão Joaquim, irmão Manuel Joaquim foi batizado no dia 2/6 de 2019. Também a irmã Marli Mendes dos Santos, também batizada na mesma época, na mesma data, 2/6 de 2019. E também Odelsa, né, Santos Pereira, batizada no dia 27/12 de 2020. Nada que desabone a conduta cristã dos amados irmãos, né, que eles continuem sendo bênção de Deus, assim como foram em nossas igrejas, em nossa igreja. Essa é a recomendação que o pastor Edilson faz para os irmãos, né? Assim como contribuíram no templo, lá no Tanque, foram bênção lá, continue sendo aqui também. Então, a partir de hoje, a igreja recebe, por meio dessa carta de transferência, nossos amados irmãos, que já há alguns meses já congregam com a gente, tá certo? Todos os irmãos estão favoráveis, receber os irmãos, faça assim com a mão. Então, nossos irmãos, a partir de hoje, passam a ser membros dessa igreja, membros afetivos, né? Vocês foram recebidos. Receba o nosso abraço, nosso carinho. Que precisar da gente, está por aqui, conte conosco, para o que der e vier, não é assim? Temos outros avisos, irmãos? Depois, antes de orarmos, temos aviso ou não? Quem foram eles? Os irmãos que completaram o ano, vem à frente, nós estaremos orando, encerrando o culto e abençoando a vida de vocês. Cadê eles? Irmão Isaías, quem mais? Fábio. Vem à frente. Paloma. Citamos para os irmãos, sempre nós citamos Bíblia. Gosto de Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, misericórdia. Nós citamos sempre Jó 5,26. O que está escrito em Jó 5,26? Na velhice descerás à sepultura, assim como se colhe o feixe de trigo no seu tempo. Eis que isso já havemos inquirido ou determinado. Medite nisto para o seu bem. Eu gosto disto. Na velhice é a regra bíblica para os crentes descer à sepultura. Assim como se colhe o feixe de trigo no seu tempo, não se colhe antes. Deus tem prazer que os seus anos sejam cumpridos na terra, está na Bíblia isso. Depois que eu descobri isso, me animei. Se eu confio na Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus está falando a verdade, eu preciso crer nisso. E não aceitar a morte prematura antes do tempo. É isso, isso não é heresia não, só se a Bíblia for heresia, só se a Bíblia estiver me enganando. E qual é a velhice, irmão Dorivaldo? No Antigo Testamento sabemos que tinha pessoas que viviam 900 e tantos anos. Depois do dilúvio, aquele povo era tão pecador, se não agradecia a Deus por tantos anos, Deus rebaixou para 120. Era muitos anos 120, mas foram ingratos, não agradeciam a Deus por tantos anos, e no Salmo 90 Deus rebaixou para 70, 80. E você pode até prolongar mais anos de vida desse, né? Deus pode até prolongar os seus dias. 70, 80 é uma determinação, uma regra bíblica. Ou seja, a morte não deve ter domínio sobre você. Há um ditado popular, um chavão popular que fala, só não tem jeito para a morte. Quem falou isso? Isso não é bíblico, isso é filosofia humana. Se você é de Deus, crê em Deus, você pode repreender o espírito da morte antes do dia. Se você acredita em Bíblia, isso vai valer para você. Por isso que o texto encerrou dizendo, medite nisso para o seu bem. Quem não medita nisso, quem não crê nisso, não terá lucro mesmo não. De coisa alguma na Bíblia. É pela fé. Se não tiver fé nisso aí, não tem como. Tá certo? Ensina, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. O ano que vem você deveria ter um coração mais sábio do que hoje. Coração sábio é aquele que busca, que teme, que serve, que adora, que ajuda, que faz algo para o Rei de Deus. Isso é ter um coração sábio. Para que eu quero viver tanto tempo para me depravar? Não. Um coração sábio é aquele coração que será mais crente amanhã, mais crente daqui a um ano. Esse é um coração sábio. Mais temor a Deus. Isso é um coração sábio.
Fique de pé e vamos estar orando, abençoando os irmãos e encerrando o culto. Oi. Dia 9 lá em Guanambi, quem não pegou esses envelopes, pegue. Domingo, traga eles, coloca, não precisa nem colocar seu nome, coloca só da congregação, porque vamos levar para lá, coloca só pilões. Se quiser colocar o nome, coloque. Se não quiser, coloca a sua oferta e traga domingo. Congregação de pilões, porque nós levaremos tudo para lá, né? Vai estar a nossa irmã Zazinha no dia 9, com certeza um dia de sábado, nós iremos sábado participar dessa festividade missionária com a presença da nossa irmã Zazinha. Amém? Amado Deus e bondoso Pai, obrigado, meu Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou nesta noite, pelo dia também alcançado, Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e eu creio nisto, que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século, porque escrito está, a Tua palavra diz isso, nós cremos nela, ela é verdadeira, a Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Muito obrigado por isso, Pai, nós nos alegramos por aquilo que está escrito. Jesus venceu o diabo dizendo, está escrito, a Bíblia diz, Deus falou isso, não só de pão nós vivemos, mas vivemos daquilo que está escrito na Tua palavra. Nós abençoamos os Teus filhos, Pai, que alcançaram mais um ano de vida, que eles alcance e tenha muitos e muitos outros anos te servindo, te buscando enquanto pode achar, enquanto está perto. Aos demais irmãos, Pai, que vão retornar aos seus lares, abençoe, dê-nos uma noite abençoada, ou seja, nós teremos uma noite abençoada, uma semana abençoada. É no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo é quem nós oramos e te agradecemos. Deus abençoe a todos.